No vídeo de hoje nós vamos aprender a calcular a evolução de rebanho em 3 passos. Para que serve a evolução de rebanho? A evolução de rebanho basicamente é uma ferramenta administrativa, ou seja, a gente tem condição, através da projeção desse rebanho no futuro, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, a gente tem condição de planejar não só as despesas da fazenda prováveis, também como a receita. Pô, como assim? Por exemplo, como é que funciona isso? Imagina o seguinte, nós temos um rebanho atual. Se nós pensarmos que esse rebanho terá, por exemplo, uma taxa de natalidade de X%, qual vai ser a perspectiva de animais para venda, para abate ou para reposição ou para descarte daqui a 2, 3 ou 4 anos? Quem vai responder isso para mim é a evolução. Da mesma forma que também, qual deve ser a área de pastagem para o meu rebanho daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 2 anos? Isso vai depender muito do tamanho que esse rebanho vai estar e do número de animais por categoria. Então, quem vai responder isso para mim também vai ser o cálculo da evolução. O primeiro passo é nós estabelecermos qual é o ponto de partida. O nosso ponto de partida é a composição de rebanho atual, ou seja, o número de animais por categoria que existe na fazenda no momento em que a gente chega nela. E qual será a nossa meta? Qual será o objetivo futuro? Qual será a proposta da evolução de rebanho? Será o rebanho estabilizado daqui a, por exemplo, 7 anos. E aí a gente vai calcular a composição de rebanho futura que eu quero almejar. Isso já foi feito nos vídeos passados. Qual seria o segundo passo? Seria estabelecer quais são, ano a ano da evolução, os índices zootécnicos desejados, que são esses que estão aí na tabela do lado para a gente poder avaliar. E terceiro e último passo é fazer o cálculo ano a ano baseado nesses índices. Para que não fique um modelo muito cansativo no vídeo agora, nós vamos fazer o cálculo passo a passo do ano 1, baseado nos índices zootécnicos propostos para o ano 1. E na sequência, o raciocínio é sempre o mesmo, seguindo os índices propostos por cada ano. Nós temos aqui o nosso ponto de partida, que é a composição atual do rebanho, que já foi calculado conforme demonstrado nos vídeos anteriores, o vídeo que fala sobre cálculo da composição do rebanho atual. E nós vamos estabilizar esse rebanho com as mesmas 100 matrizes. Então repare que aqui nós temos 100 matrizes totais, das quais 60 vacas paridas, 40 vacas solteiras. Então esse rebanho atual tem 5 reprodutores, 60 vacas paridas, 40 vacas solteiras. Nós temos também aí 54 novilhas, bezerras de 0 a 1 ano, 51 bezerras ou novilhas de 1 a 2 anos e 50 novilhas de 2 a 3 anos. Essa faixa etária para os machos, ela se repete inclusive com os mesmos números. Eu não vou colocar aqui para o quadro não ficar muito pesado em termos de quantidade de informação. Então, a partir de agora, qual que é o nosso objetivo? Nós vamos estabilizar esse rebanho com as mesmas 100 matrizes. Só que o que vai acontecer é que ano a ano, os índices zootécnicos eles vão se alterando. Por exemplo, no ano 1, nós estabelecemos que a relação touro-vaca vai passar de 1 touro para 25 vacas para 1 touro para 30 vacas. Então, como é que a gente faz essa conta aqui? Se nós temos as mesmas 100 matrizes totais e nós vamos querer estabelecer 1 touro para cada 30 vacas, basta eu dividir o total de matrizes pela relação touro-vaca. 100 dividido por 30, que é 1 touro para 30 vacas, eu vou precisar aqui de 3,3 touros. A gente arredonda aqui para 3 touros necessários no rebanho no ano 1, para que esses 3 touros deem conta de cobrir as 100 vacas. A partir de agora, nós temos que usar na evolução de rebanho os índices zootécnicos que foram planejados para o ano 1. Então, nós saímos aqui, conforme dito, né, no cálculo inicial da composição do rebanho atual, nós vamos sair de uma natalidade de 60% para 75%. Qual é o impacto disso? Como é que eu faço essa conta? Então vamos lá. Nós temos que pensar que o que vai acontecer é que ao passar do rebanho do ano atual para o ano 1 da evolução, ao final do ano 1, todos os animais terão 1 ano de idade a mais, ou seja, vai ter se passado 1 ano na vida da fazenda. Como é que eu faço então para achar
o valor das vacas paridas. Nós vamos pegar então, ó, evoluir 60 vacas paridas que estavam no rebanho atual, mais 40 vacas solteiras, nós temos um total de 100 vacas totais. A partir daí, o que nós temos que fazer? Qual foi a taxa de mortalidade prevista no ano 1 para as categorias de animais adultos? Animal acima de 2 anos, a previsão é que morra 2%, ou seja, tenha 2% de mortalidade. Então, se há 2% de mortalidade, subtende-se dizer que a taxa de sobrevivência é o que sobrou. Se morreram 2%, sobreviveram 98%. Então eu vou multiplicar isso daqui, essas vacas totais, pela taxa de sobrevivência, que é 98% ou 0,98. Eu multiplico isso daqui por 0,98 e nós vamos achar que das 100 vacas totais sobreviveram então 98 matrizes. Uma coisa que deve ser levada em consideração também é o seguinte: sobre essas vacas mais velhas da fazenda, que são as matrizes, todo ano uma parte delas deverá ser descartada e substituída pelas novilhas. Isso é um processo natural para manter o rebanho sempre produtivo. Nós estabelecemos que a partir do ano 1, a taxa de reposição anual de matrizes vai ser de 20%. Significa dizer o seguinte: todo ano eu vou descartar da fazenda as 20% piores vacas para que quem possa entrar no lugar delas sejam as novilhas. Então, se eu fizer essa conta, 20% de 98 vai dar um valor aproximado de 20 animais, tá? Então a gente vai fazer essa conta, 98 vacas menos 20 animais que foram descartados, vão sobrar então 78 matrizes. Essas 20 serão vendidas, serão as 20 piores matrizes num total de 100. É aquela taxa de descarte, né, que a gente vai fazer, que é a reposição dessas matrizes. Então sobraram 78 animais. O que nós temos que pensar? Um ano depois, nós estabelecemos, né, para o ano 1, a idade ao primeiro parto dessas vacas pela primeira vez, a idade ao primeiro parto de 36 meses. Então o que acontece? Essa categoria aqui, ó, que tem de 2 a 3 anos, um ano depois, todas essas 50 fêmeas terão mais de 3 anos. Então o que vai ocorrer com elas? Elas vão subir. Subir significa o seguinte: elas vão virar matrizes. Aí nós teremos então um total aqui de 128 animais. 128 animais em condições de parir. O que nós temos que pensar aqui? Nós vamos estabilizar esse rebanho no rebanho futuro. Eu até coloco para vocês aí a tabela ao lado para vocês terem essa referência de qual será a nossa ideia de matriz parida, de vaca parida no rebanho estabilizado. Nós vamos querer trabalhar com o número total de 100 matrizes, né, das quais 90 paridas e 10 vacas solteiras. Esse número aqui, 28 animais, eu tenho 28 animais acima de 100. Então eu posso fazer o quê? Eu posso vender esses 28 aqui, porque eu vou precisar de 100, eu fico com essas 100 vacas que sobraram. Essas 28 podem ser vendidas, por quê? Porque eu quero estabilizar o rebanho com 100 animais. Eu tendo 128, eu tenho 28 animais excedentes. Repare que esses animais aqui são animais excedentes, eles estão acima daquilo que eu preciso. Agora, essas que vão sobrar, basta multiplicar aqui pela taxa de natalidade, por ano 1, que é de 75%, eu multiplico isso daqui por 0,75, eu vou achar então que o meu plantel terá aqui 75 vacas paridas, né? Então o meu final aqui, nessa evolução de rebanho, eu estou com 75 vacas paridas. Repare que o índice já melhorou. A gente estava com 60 no ano atual e passamos a projeção para o final do primeiro ano da evolução é a gente ter 75 vacas paridas. Como que eu faço passar as vacas solteiras? Eu pego o total de matrizes que eu fiz a evolução, que seriam essas 100 aqui, após vendida as excedentes. Eu pego essas 100 menos as vacas paridas, que foram 75, eu tenho aqui 20 vacas solteiras. Tá certo?
Agora, a partir desse momento, como é que eu faço agora para achar as fêmeas de 0 a 1 ano? Eu tenho aqui, então, 75 vacas que pariram, nós temos 75 bezerros, machos e fêmeas. A metade é macho, a metade é fêmea. Eu divido isso aqui por 2, que é 50% para cada sexo. Em média, eu tenho aqui 37,5 animais. Não tem como ser picado, eu vou arredondar isso aqui para 38. E vou aplicar sobre essa categoria de 0 a 1 ano no ano 1, a taxa de mortalidade proposta para essa categoria no ano 1, que foi de 6%. Se morreram 6%, sobreviveram 96%. Então vão sobrar aqui, na verdade sobreviver 94. Eu multiplico isso daqui por 0,94, nós vamos achar então que os bezerros, as bezerras de 0 a 1 que sobreviveram foram 36 bezerras, né, sobreviventes nessa categoria. Repetindo, nós fizemos como 75 animais nascidos, né, da taxa das matrizes que pariram, a metade é macho, a metade é fêmea. Eu estou pegando aqui só as fêmeas e multiplicando pela taxa de sobrevivência. Se morreram 6%, é sinal de que sobreviveram 94%. O final dessa conta dá um número absoluto de 36. Quem serão então as fêmeas de 1 a 2 anos no ano 1? É quem era de 0 a 1 no rebanho atual. Eu puxo essa categoria para cá e multiplico essa categoria, elas sobem, né? Elas aumentam um ano de idade. Quem era de 0 a 1 passa a ser de 1 a 2. E eu vou multiplicar pela taxa de sobrevivência dos animais de 1 a 2 anos propostas para o ano 1, que foi de 3%. Se morreram 3%, sobreviveram 97%. Eu multiplico aqui por 0,97 e vou chegar a um valor de 52 animais. O mesmo raciocínio eu faço para essa categoria. Quem tinha de 1 a 2 anos no ano atual passa a ter de 2 a 3 no ano 1. Esses animais passam para cá e eu multiplico esses animais que evoluíram pela taxa de mortalidade. Se morreram 2% nessa categoria, que foi a proposta de mortalidade de 2 a 3 anos no ano 1, se morreram 2%, sobreviveram 98%. Então vão sobreviver nessa categoria os 50 animais. Lembre-se que esses animais que estavam aqui passaram a ser essas novilhas, que pariram no ano 1. Por quê? Porque todos os animais que tinham de 2 a 3 anos no ano atual passaram a ter mais de 3 anos no ano 1 e a idade ao primeiro parto para o ano 1 foi estipulada em 36 meses. Ou seja, quem tem acima de 36 meses está apto a parir. Esse raciocínio ele é feito ano a ano, mudando-se apenas os índices zootécnicos. E a gente faz isso ano a ano até estabilizar as categorias dentro daqueles números que nós planejamos para o rebanho futuro, de acordo com o quadro que está colocado aí ao lado. Ok? Valeu, pessoal!